A leitura, ela mudou a minha vida e a minha forma de pensar. E hoje eu tenho a certeza de que foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha vida, foi implementar esse hábito. E por muitas vezes foi uma pressão interna, né, dentro de mim que eu acabei criando para me forçar a ler. E eu acabava lendo livros de autoajuda, livros de produtividade, livros de finanças. E como que esses livros de verdade, assim, sou grato a eles também, me fizeram ingressar e buscar de fato a literatura romântica, por assim dizer. E como de fato a literatura romântica mudou a minha vida muito mais do que qualquer livro de produtividade. Eu não sou um leitor de muito tempo, eu não sou uma pessoa que leu muitos livros, mas os poucos livros que eu li mudaram a forma que eu olho e enxergo o mundo, e se tornou algo muito mais bonito depois disso. Esse vídeo, diferente dos outros, não é um vídeo com reflexões profundas, eu acho, é um bagulho mais de boa. E eu tô gravando esse vídeo não necessariamente para inspirar alguém, mas mais como um relato. E o meu relato, cara, é que a leitura me transformou e fez eu ser mais alguém que eu queria ser. Eu passava muitas horas e muitas horas em tela, muitas horas jogando League of Legends quando eu era adolescente. E tem um site que diz quantas horas tu jogou e, além disso, ele te humilha um pouco, falando quantos filmes você poderia ter assistido, quantos livros você poderia ter lido e quantos quilômetros você poderia ter caminhado no tempo que você desperdiçou jogando LoL. E esse site, ele despertou em mim a vontade de começar a ler, porque eu fiquei pensando. Eu ficava jogando um jogo e eu entrava sem saber porquê, eu achava que era pra me divertir, passava o dia inteiro jogando aquela porcaria e no fim eu só me sentia mal e ficava irritado porque todo mundo jogava mal e a culpa sempre era do meu time e não sei o que. E depois que eu parei de jogar, faz uns 2 anos que eu parei de jogar, eu não comecei a ler instantaneamente, né? Foi algo que eu fui vendo, eu conheci um canal que era do Dylan, que ele fazia uns vídeos sobre leitura e não de uma forma, você tem que ler, você tem que isso. Mas ele era uma pessoa que romantizava de certa forma a vida e se sentava nas praças e pegava o seu livrinho e lia e tinha várias leituras e ele tinha um papo profundo, algo que me encantava, sabe? E aí, depois que eu conheci esse canal, eu comecei a tentar ler mais e tentei pegar algumas recomendações de leitura dele. E aí eu li um livro, aí eu li mais um, e aí eu me empolguei, aí eu comprei mais livros e continuei lendo. E meu tempo de tela acabou diminuindo, num geral. Nisso eu consegui gravar mais os meus vídeos e ter mais hobbies e me sentir uma pessoa mais completa como um todo, né? Eu me sinto mais inserido na realidade, mesmo lendo coisas que não necessariamente são reais ou enfim, mas que agregaram muito no meu ser, né? Nas conversas que eu tenho, na forma que eu falo, facilitou muito mais o entendimento de assuntos complexos e me fez ter uma das coisas mais importantes que eu considero na minha vida, que é a paz mental. E por muito tempo eu não conseguia ler, né? Porque eu, querendo ou não, estava sempre anestesiado, né? Com vídeos curtos, com qualquer coisa que entorpecia a mente. E eu precisava encontrar um substituto que fosse cumprir esse papel, porque eu não conhecia a leitura ainda. E aí eu comecei a ler, eu comecei a tentar entender mais de pontos de vista diferentes do meu. E foi bom, né, para mim ter uma análise mais crítica da vida, me ajudar a sair do automático, porque querendo ou não, muitas vezes a gente está inserido numa bolha emocional, de certa forma, então a gente se prende a nossa identidade àquilo, e a gente acredita que eu sou isso e não tenho por que mudar. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver pontos de vista diferentes que me fizeram entender
muitas coisas sobre a vida. Então, se a gente parar para pensar os questionamentos que hoje a gente tem, há muito tempo atrás esses questionamentos já existiam, como por exemplo no livro Meditações do Marco Aurélio, que é um livro mais voltado para a filosofia. É um livro bem denso. Eu li A Metamorfose do Kafka, e essas leituras difíceis, elas me ajudaram a tentar ser uma pessoa melhor, de certa forma. Eu acabei me tornando uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa muito mais calma, uma pessoa que lida muito melhor com o fato de estar sozinho. A gente entende que os problemas não necessariamente eles têm só um ponto, né, de vista, eles têm mais de um ponto de vista. Então a gente pode escolher só olhar para a parte ruim, a gente pode escolher olhar só para a parte boa, a gente pode escolher aceitar o todo. E uma frase que eu ouvi que mexeu muito comigo é que quando a gente vai esculpir algo, a escultura já está ali, a gente só precisa tirar o excesso. Então o menos é mais nunca fez tanto sentido, porque de verdade mesmo, a gente acredita que a gente precisa ter muitas coisas e muitos luxos, e eu acho que o maior luxo que a gente pode ter em vida é justamente o luxo de poder fazer as coisas que nos preenchem. Mas muitas vezes a gente acaba achando que o que nos preenche são coisas externas, né? Mas a verdade é que não só a cura, mas como o mal, ele tá dentro da gente, né? Então, para a gente conseguir resolver a nossa vida, a gente não precisa necessariamente estar ganhando mais dinheiro, a gente não precisa necessariamente chegar a um ponto para alcançar a plenitude, de certa forma. A única coisa que a gente precisa fazer é conseguir olhar a vida de uma forma que faz a gente ser mais feliz. Então, por exemplo, a gente pega a natureza está sempre aí. Vai ter as pessoas que admiram ela e vai ter as pessoas que não admiram ela. Mas é uma escolha, querendo ou não, a gente escolhe muitas das coisas e principalmente a forma que a gente olha para isso. O estoicismo, ele traz pra gente um ponto de vista de aceitar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fosse. Então tem não sei se chega a ser uma parábola, né, mas tem um conto, que é o do Miyamoto Musashi, que então, tinha um grande senhor e ele tinha um pomar de macieiras, um grande pomar de macieiras, e quando estava chegando perto da colheita, veio uma geada e estragou toda a plantação. E enquanto o servo, né, desse senhor estava triste, desesperado, bravo, que todas as maçãs seriam perdidas, o senhor falou que não tinha o que fazer, que ele não controlava o clima, mas que ele conseguiria controlar a forma que ele olhava para isso. Então, que se ele olhasse para essa geada como o fim da vida dele, seria o fim da vida dele. Mas olhando isso de uma forma racional e pensando que a geada ela ia acontecer independentemente se ele quisesse ou não, ele conseguia se blindar muito mais ao pensamento inerente à humanidade, né? Que seria querer justificar tudo pelo próprio ego.